iniciar com Go-to-Marketing, a estratégia que toda empresa deveria usar para crescer. Estaremos com um convidado super especial, né? A gente tem enorme admiração pelo Cristiano Faé. Ele é CEO e co-founder do Instituto B55, mestre em engenheiro de produção, com formações em hardware, empreendedor serial, foi fundador da Serra e também já fez o seu exit, e hoje está liderando, né, o Instituto B55, transformando a gestão das empresas, e é uma grande honra ter ele aqui junto conosco para falar de um tema tão importante para as empresas, né? Então, seja muito bem-vindo, Cris. Muito bom, Katia. Prazer estar com vocês aqui. Que bom. É um período tão importante para nós, né? Faz 8 anos da Atendari. E a gente queria realmente estar com pessoas que a gente tem uma admiração. E eu acho que você tem muito a agregar para o nosso público, né? Então, eu vou deixar você conduzir a sua fala. E se tiver alguma pergunta, pessoal, vocês podem estar mandando, que aí ao final eu faço essas perguntas para o Cris, tá bom? Show de bola. Muito bom. Bom, obrigado de novo aí pelo convite, super prazer estar com vocês, parabéns aí por toda essa jornada, acompanhei aí de alguma forma, né, um pouco dessa caminhada e fico muito honrado aí também estar podendo compartilhar um pouco aqui com vocês nesse momento aí de 8 anos de Atendari, que veio muitos ainda pela frente aí. Isso aí. Contem sempre conosco aqui, contem sempre comigo. Vou falar um pouco sobre go-to-market, né, conforme a gente tinha combinado, e acho que a primeira provocação aqui que eu sempre faço, eu sou empreendedor há bastante tempo, né? Comecei desde os 20, eu tive algumas empresas, comecei do zero, em casa, né? Já recebi investimento, adquiri outras empresas, depois vendi empresa, empreendi de novo, e hoje estou numa jornada onde escalou muito daquilo que eu já vinha fazendo, principalmente nos últimos anos, que é mentorar muita empresa, né, trabalhar no conselho, como board member de muita gente, e uma das coisas que eu sempre recebo muito, né, quando aparece algum tipo de demanda aí de mentoria, enfim, é justamente esse desafio de vendas, né, de máquina de vendas. E aí vem sempre aquela encomenda. O problema é uma máquina de vendas. Mas a gente começa a entender um pouco mais o desafio desse empreendedor, dessa companhia, e a gente conclui que, na maior parte das vezes, vendas não é de fato o problema, é uma consequência de uma série de outros temas que não foram devidamente endereçados, seja na estratégia ou seja na execução de todo esse processo. A venda, na verdade, é onde sim a dor aparece, mas quase nunca é onde o real problema está, né, como eu estava falando. Então, quando a gente tem, né, quando a gente olha para um sistema de cliente, das dimensões de cliente, a gente sempre tem 6 principais frentes. A gestão de vendas, sim, o Customer Success. Acho que tu explorou bastante sobre isso, né, na tua fala anterior aqui, né, Kátia? Mas a gente tem toda a discussão de modelo de negócio, de go-to-market, de marketing propriamente, e de produto e de oferta. E por vezes as empresas acabam gerenciando essas 6 caixinhas de forma isolada e pontual, né? Seja porque estão em departamentos segmentados, ou seja porque o processo, o fluxo, ele está construído de uma forma onde eu não tenho como a Atendari aqui faz justamente essa orquestração da receita de ponta a ponta. Então, o ponto é, quando eu tenho esses 6 sistemas 100% conectados, é que a coisa começa a acontecer de uma forma mais lógica. No meio aqui eu tenho exatamente como ocorre a jornada de compra, né, de um cliente nas nossas empresas. Então, tudo acontece quando esse cliente descobre uma dor, descobre que a gente existe, né? Então, com posicionamento, com todas as minhas ações de marketing, quando ele escolhe o nosso produto, a nossa oferta, aí sim, quando a gente converte isso numa receita, ou seja, o cliente comprou, e na sequência, quando a gente consegue reter, expandir esse cliente com engajamento, com estratégias de customer success e tudo mais. Embaixo, a gente tem
o modelo de negócio, que define como é que eu vou capturar valor, que na verdade é formatado da forma com que eu cobro, da maneira com que eu cobro esse cliente e do tamanho do meu ticket, do tamanho do meu preço e tudo mais. E lá em cima eu tenho a orquestração de todo esse negócio, que é justamente o go-to-market, onde aqui sim, a partir desses outros elementos, eu decido qual que é o melhor canal de distribuição que eu devo trabalhar, para que segmentos eu vou atacar com determinados canais diferentes, determinados modais de vendas diferentes, né, e que vai ditar o ritmo para a sequência desses sistemas aqui embaixo. Então, esse é um dos grandes gaps que a gente vê, né, muito e que introduz muito do que eu estou falando aqui. Então, quando eu tenho essa falta de clareza, geralmente os resultados não aparecem e a gente tem o sintoma, como eu comentei lá no início, que é, olha, minhas vendas caíram, meu custo de aquisição de cliente subiu, meu cliente está indo embora, não estou conseguindo reter cliente. Então, muitas vezes isso é um sintoma que aparece, né? E a gente conclui que a conclusão, né, conclui aqui que a nossa necessidade a ser feita é preciso resolver vendas. Né? O problema do sistema, o problema está no sistema de vendas, no go-to-market, que está pedindo o sistema de vendas errado, ou no modelo de negócio que está pedindo o go-to-market errado. É um pouco do que a gente vai discutir um pouco aqui na frente. Antes da gente entender, né, a estratégia de orquestrar esse go-to-market, o modelo de negócio, o melhor modal para cada perfil de empresa, a gente sempre fala que existe um cheque de sanidade, né, para entender se um negócio de fato existe. É quando a gente resolve uma necessidade importante de um mercado suficientemente grande. Parece simples, né, mas muitas vezes a gente não tem clareza da dor que eu estou resolvendo, ou não tem clareza de fato de qual que é o perfil de cliente que eu estou atendendo, de fato qual que é o mercado que eu estou jogando, né? E muitas vezes aqui a gente tem um grande problema. Para facilitar um pouco isso aqui, e que está espelhado, na verdade, nessa relação entre produto e mercado, né? Existe um framework aqui, super didático, que se encaixa para tudo que é perfil de empresa, onde a gente entende os 4 elementos que formam esse fit ideal, que vai direcionar o modal e o go-to-market mais adequado. O primeiro deles está relacionado ao mercado que eu vou atacar, qual que é o perfil de cliente que eu atendo, o meu produto propriamente, o canal, o processo de vendas e o modelo de negócio aqui, que o meu produto, que o meu mercado sustenta. O primeiro deles está relacionado à validação aí do Market Product Fit. A gente sempre fala, e esse é um tipo de um linguajar super comum no mundo de tecnologia, né? Mas que ele se aplica para praticamente tudo que é tipo de negócio. Aqui a gente inverte um pouco essa lógica, a gente fala do Market Product Fit, que é o conceito tradicional. Na verdade, ele nos faz pensar antes na solução, depois no problema. Ou seja, eu crio um produto, né, e agora eu vou definir que problema que eu vou resolver. Certo? Então, o posicionamento claro é chave nessa etapa aqui. É a gente entender que tipo de empresa a gente quer ser, com que tipo de categoria eu vou disputar, para quem que eu vendo realmente, né, quais problemas a gente resolve. A gente não pode ser bom em tudo. A clássica falha de muita empresa de querer vender e querer atender qualquer tipo de perfil de empresa, querer vender para todos, muitas vezes nos gera uma mediocridade, porque eu não sou bom para ninguém, né? Eu quero atender todo mundo, não posso perder nenhum tipo de perfil de cliente, muitas vezes eu acabo não sendo excelente para ninguém. Que valor que de fato eu agrego, e alguns outros interessantes, né? O Hook como é que é o quão rápido eu consigo expressar para o mercado aquilo que eu faço, time to value, quanto eu consigo, em quanto tempo eu consigo fazer com que o meu cliente perceba e atinja o valor esperado pela contratação dos meus produtos. E, por fim, o stickiness, né, que está relacionado a o quanto esse meu produto, esse meu serviço, ele engaja, né, e cola, né, como o nome diz aqui, ao longo do tempo que eu tenho um tempo de relacionamento, de vida, de contrato com o meu cliente relevante. O próximo está relacionado à validação entre o produto e o canal. Aqui é uma das falhas que a gente vê super acontecendo,
E, de novo, fazendo um gancho aqui, a gente, como tudo, a gente sempre acaba usando alguns benchmarks, né? Historicamente, os modelos de administração, gestão, de engenharia de produção, no passado a gente se espelhava muito nas empresas automotivas. Então, a gente espelhava muito no sistema Toyota de produção, que eram as grandes referências de boas práticas, bons frameworks, boas metodologias de gestão de um negócio. Nos últimos anos, o que passou a ser boas referências para qualquer perfil de empresa foram as empresas de tecnologia, muito capitaneadas aí pelo grande sucesso da região do Vale do Silício, enfim, e por vezes, muita empresa que nasceu lá, inclusive lá, né, cometeu um grande equívoco que na verdade, a gente desenvolver um grande produto, e agora eu vou ver como é que eu vendo esse produto. Entendendo-se que bastava ter o melhor produto do planeta, que os clientes iriam chegar, né, como um passe de mágicas. Mas, na verdade, a gente controla a definição somente dos nossos produtos e serviços, mas eu não controlo a definição dos canais de vendas. Então, o desenvolvimento do produto ele justamente é inerente à evolução da empresa, mas o canal de vendas não é. Então, eu preciso construir o canal de vendas, preciso construir um produto para explorar canais específicos. Esse livro aqui, para quem não leu, é um livro super interessante, que traz essa provocação, um livro do Peter Thiel, que é um cara que ficou super famoso recentemente, por alguns envolvimentos aí políticos, inclusive, nos Estados Unidos. Ele fala muito sobre isso, que vendas superiores, vendas de distribuição superior por si podem criar um monopólio, mesmo sem diferenciação de produto e serviço. A recíproca não é verdadeira. Então, por melhor que seja o teu produto e teu serviço, ainda que todo mundo goste, enfim, você ainda vai precisar ter um plano muito forte de distribuição para a sua empresa ser relevante. Então, não queira ser o fundador de uma empresa que tem um produto incrível, mas que ninguém conhece. A distribuição importa sim. E a prova disso, vou trazer alguns exemplos aqui. Né? Então, isso não é sorte, é método. A distribuição precisa de intencionalidade. A prova disso são vários exemplos, a gente poderia citar N exemplos aqui. Então, porque o McDonald's é o maior. O McDonald's, é a pergunta que eu faço para vocês, para quem consome aqui, certamente todo mundo, de vez em quando, acaba consumindo o McDonald's. Ele tem o melhor hambúrguer do mundo? Certamente não, né, gente? Então, por que é melhor? Por que é a maior empresa do setor do planeta hoje? Porque tem uma distribuição absurda, com muito conhecimento de marca, de ponto de venda, de conveniência, consistência, velocidade, proposta de valor muito claro. Esse cara aqui, para quem não conhece, talvez que tenha filhos, os filhos de vocês certamente consomem conteúdos desse cara, chamado Mr. Beast, o maior youtuber do mundo. Ele inverteu totalmente a lógica, né? Onde ele construiu 100% da audiência dele primeiro. Ele tem milhões e milhões e milhões, é o cara mais seguido, né? O maior youtuber do mundo. E depois ele começou a empacotar, empilhar, na verdade, produtos que nasceram um canal de distribuição praticamente assegurado. Porrada de coisas esse cara distribuiu. Esse é um chocolate super famoso aqui, né? Onde então ele inverteu essa lógica de criação de um produto, eu busco um canal, eu busco meu cliente. Né? Ele criou audiência gigantesca, maravilha, agora eu tenho meu canal já praticamente garantido e eu crio produtos, né? E as coisas acontecem de uma forma muito mais fácil. Ele já tem a confiança. Nesse caso aqui também, certamente muitos aqui conhecem, né? A gente brinca aqui que é a guerra desleal, né? Ela tem um CAC praticamente tendendo a zero, sem interrupção, criando desejo diariamente. Tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, né? Ele acaba criando produtos que, com um custo muito baixo de aquisição, ela atinge muita gente, faturamento absurdo aí, né, em curto espaço de tempo, porque fizeram justamente essa lógica de dar uma importância muito grande para a orquestração do seu canal de distribuição. O outro fit super importante, quando a gente está falando desse elemento de marketing e produto, né, de mercado de produto, é justamente esse link entre o canal e o modelo. E o que é isso? O modelo de negócio e o ticket. Então, é como que a gente cobra, quando a gente cobra. Se eu tenho uma versão gratuita, eu ganho dinheiro de outra forma. Se eu tenho um produto onde eu cobro por transação, como inclusive um varejista, por exemplo. Se eu cobro
um ano antes, se eu cobro mensalmente, se eu cobro por entrega, é uma conversão, enfim, simples. A média da receita é a média anual que eu cobro por cliente, por usuário, quanto que eu costumo faturar, quanto que eu costumo ter de receita com cada cliente. E a partir disso, isso vai direcionar, esse modelo de negócio que a gente chama aqui, vai direcionar qual que é o melhor canal de distribuição mais adequado e que principalmente traga uma equação viável para o custo de aquisição de cliente. Então, por exemplo, eu tenho um produto, aqui tem alguns logos e exemplos famosos aqui, que certamente muitos conhecem, né, que a gente colocou aqui de propósito. Então, por exemplo, uma Palantir. A Palantir é uma empresa de inteligência artificial, vende projetos gigantescos, milionários, né, para grandes empresas, vende muito para o governo americano. É uma venda extremamente consultiva, é uma venda onde demandam N reuniões, é uma venda super enterprise, uma venda com todo um time de vendas, tem N pessoas, arquiteto de solução, enfim. Eu tenho uma porrada de touches que eu faço com cada cliente para fechar cada deal, cada negócio, enfim. Então, certamente é um modelo de venda, né, onde eu tenho um custo de aquisição mais alto, onde eu tenho um ticket muito mais alto que justifica, e é uma equação extremamente viável. Agora, um produto onde eu cobro R$1, onde eu cobro R$10, onde eu cobro R$1.000, R$2.000, não é um tipo de ticket para um determinado cliente que justifica e que a conta fecha para ter um time de vendas extremamente caro que demanda N visitas, N reuniões em cada um dos meus clientes. Então essa é a lógica desse espectro de tamanho de receita versus CAC. Existem algumas empresas que, principalmente com a sua evolução, com a sua maturidade, conseguem criar produtos e ofertas que tem um fit muito bom com diferentes canais, diferentes modais de vendas. O LinkedIn é um deles também, colocamos aqui, principalmente porque muitos aqui usam e conhecem de uma forma muito simples. Então, qualquer um de vocês aí consegue pagar e utiliza na pessoa física aí um LinkedIn Premium, aí, custa R$80, R$100 por mês, enfim, passa lá teu cartão de crédito, nem vê pagando e compra de uma forma 100% digital. Mas o LinkedIn tem produtos que chegam a custar 20, 30, 40, 50 mil reais por uma grande empresa, uma grande enterprise. Então, para esses produtos, ela tem todo um time de vendas consultivo, caro, né, mas que a conta fecha e justifica porque cada cliente retorna para ela pelo menos 50 mil por mês, por exemplo, em alguns casos aqui de alguns tickets de soluções de talento, soluções de vendas, né? Então, essa lógica aqui é super relevante. Esse fit, muita gente também se atrapalha, né, nessa lógica aqui. Por fim, né, é o link entre esse modelo de negócio, esse meu ticket, enfim, né, com o mercado. Né? E aí volta para aquele teste de sanidade. Isso aqui é super simples, né, mas é super legal, um exercício super simples que faz todo sentido, muitas vezes, a gente executar quando eu estou fazendo uma conta aqui de futurologia, de planejamento estratégico, para saber que tamanho uma empresa pode chegar, dado o mercado que eu quero atacar. Então, os mercados-alvo que eu estou querendo atacar, o meu ICP, enfim, tem potencial para ser uma empresa grande o suficiente? Exemplo, vamos pegar um caso de, digamos que alguém que está nos ouvindo aqui trabalha com umas soluções para contadores. Tá? Se eu não estou enganado, existem 500 mil contadores no Brasil. Vamos supor que a tua solução custa R$1.000 por mês, seja um serviço que tu presta para contador, seja um software, seja qualquer coisa que seja aí, que tu vende para contador. Fazer uma conta, 5% é muito, vamos falar 2,5%, 2,5% dá 12.500. Eu atingir 12.500 contadores a R$1.000, isso me dá 12 milhões e meio por mês. Opa, se eu chegar em 2,5% de todos os contadores existentes cadastrados no CRC, né, do Brasil, eu vou ter uma companhia de 150 milhões de reais por ano. Pô, legal, parece um número razoável. Né? Então, essa lógica, né, de quanto que eu cobro, como que eu cobro, enfim, o tamanho do meu cliente no meu mercado-alvo, esse cliente que eu consigo capturar. Mas é super simples, né? Mas é muito interessante para a gente fazer esse teste de sanidade. Muitas vezes quem vai captar dinheiro, enfim. Quando eu tenho todos esses fits, né, devidamente orquestrados, quando eu vou discutir aí sim um processo de marketing, vendas e customer success, enfim,
a Kátia apresentou para a gente aqui, a Tendari percorre ele maravilhosamente bem. Tudo isso aqui fica muito mais simples, porque eu tenho uma lógica de aquisição de clientes com uma conta viável, em termos de custo de aquisição, né? E eu tenho muito mais clareza, eu consigo atender meus clientes de uma forma mais efetiva, porque eu estou vendendo para o cliente certo, tem o fit adequado, enfim, eu consigo ter uma expansão, um LTV muito mais previsível, né? E essa lógica aqui vira um círculo virtuoso. Cris, tem uma pergunta para você, tá? Que muitas vezes as empresas, elas definem preço, tá? Olhando para o concorrente. E aí eu queria entender do teu lado, por que isso pode muitas vezes acabar sendo um erro quando a gente pensa em model market fit? E também há uma outra questão que eu queria ver a tua opinião. Quando que uma empresa consegue perceber que ela está vendendo um produto de alto ticket para um mercado que não comporta, às vezes, esse investimento? Tem alguma forma, né, pensando já nessa estratégia de go-to-marketing e tal, que você consegue compartilhar com as pessoas? Boa, Kátia. Preço, já diria o autor aí, famoso, enfim, que é uma das decisões, se não a decisão mais importante de uma empresa. Em geral, na maior parte das vezes, para a grande maioria das pessoas que estão aqui, o preço é dado pelo mercado. Salvo algumas raros setores. A gente vive hoje, por exemplo, no setor de IA, alguns componentes de toda a cadeia de inteligência artificial são de monopólios, oligopólios, enfim, são empresas que hoje estão ditando o ritmo e definindo quanto querem cobrar. Porque só eles fazem. Existe uma empresa que, por exemplo, imprime nos chips. Uma empresa de Taiwan. E por aí vai, um exemplo. Então, salvo algumas exceções de algumas empresas que têm a felicidade de ter conseguido criar algo único, onde ela consegue ter um monopólio, um oligopólio, enfim, o preço é dado muito pelo mercado. O que é importante aqui é a gente casar todas essas estratégias, aí casando com a tua segunda pergunta, com que tipo de mercado, que tipo de cliente eu vou querer atender, né? Em geral, quando a gente vai discutir, justamente o próximo capítulo aqui agora, né, o segundo bloco aqui da apresentação, quando eu vou definir uma estratégia de go-to-market, ela é super importante eu entender para que perfil. Por exemplo, eu estou expandindo, eu tenho até um case aqui que eu vou citar, que é da Teia, que é a Stone da Europa. Eles estão em 10 países da Europa já hoje. Para diferentes geografias, existem diferentes perfis e comportamentos de clientes que eu preciso ter um modelo de venda diferente. Tem alguns perfis, algumas geografias que não faz sentido ter um time de vendas, field sales, representantes, enfim, gente presencial. Só faz sentido ter um modelo extremamente digital, porque é um perfil de cliente naquele setor muito pequeno, enfim. Então, casar esse perfil de cliente que eu quero atender, né, com o meu tipo de produto, né, que é justamente esse fit, com o quanto e como que eu cobro, um pouco dessa engenharia, essa essência do que a gente está falando aqui. E justamente essa lógica de ticket aí, Kátia, é um pouco que nos traz essa foto aqui, que parece complexa, mas que ela nos direciona todos os diferentes modais de venda. Então, quando eu estou falando de uma empresa onde eu tenho um produto barato, onde eu tenho um produto de ticket muito baixo, exemplo Notion, que muitos aí devem utilizar e pagam uma mensalidade, né? Às vezes nem vê aparecer no cartão de crédito, né? O chat GPT, o cloud das versões mais simples lá, tu nem vê aparecer no teu cartão de crédito, Netflix, enfim. Essa é uma venda de ticket baixo, demanda. Para ser relevante, eu preciso ter muito volume. Então, necessariamente, eu deveria ter um modelo self-service, que a gente chama de PLG, Product Led Growth, um modelo Tech Touch, que a gente chama, onde eu não tenho contato, onde eu não tenho meu time de vendas visitando o cliente, eu não tenho time de vendas nem fazendo uma demo online à distância, por Zoom, uma solução onde eu tenho um produto super empacotado. Do outro lado aqui, por exemplo, aqui no meio, eu tenho vendas enterprise. Então, por exemplo, VTEX, né? K-Tech é uma das maiores fintechs hoje
do Brasil, tickets acima de 100 mil, 200 mil reais por mês. Então, esse tipo de empresa, uma indústria como uma Suzano, que vende para grandes outras indústrias. Suzano vende tudo que é papel para Procter & Gamble, vende tudo que é papel para Unilever, né? No mundo. Então, são vendas onde eu preciso ter um time consultivo, onde eu preciso ter time de campo, é uma venda longa, onde eu tenho account manager, muitas vezes para cada cliente. Às vezes tem indústrias que tem um account manager, um key account para cada cliente final diferente, é uma venda super personalizada. No meio do caminho eu tenho aquele cara que está, que muitas vezes é uma zona perigosa, né, porque às vezes a conta não fecha de um lado ou de outro, e aí aqui sim a gente precisa ter um time, vamos dizer, de atendimento um pouco remoto, um time menos sênior, mas assim, eu preciso ter o que a gente chama de low touch, né, onde eu preciso sim já ter um pouco mais de contato, mas eu também não deveria ter necessariamente um grande time. E aí eu tenho outros perfis aqui do lado, que são tickets e volumes mais variados, o cara de um perfil mais varejo, né, já muda um pouco, e tu tem um cara que muitas vezes funciona muito bem trabalhando com canais, com franquias, com representantes, enfim, que é, por exemplo, o modelo do Boticário, o modelo da própria XP, onde eu tenho redes de franquias, revendedores e por aí vai. E essa diferente figura grande aqui, ter essa clareza também é super importante, né? Porque o modelo de negócio, que é meu ticket, modelo de cobrança, enfim, quanto que eu posso gastar para servir o cliente, ele vai direcionar essa minha estratégia de GTM, que define o canal, limita e define o canal, o segmento, sequência, e aí, por fim, esse modal de geração de demanda é o caminho que a gente vai, como que eu vou vender e como que eu vou gerar demanda. Então, esse é um pouco da lógica. Então, o modal de venda é consequência, ele vem do modelo do go-to-market. Só para dar 3 exemplos aqui, e depois, Kátia, se tiver mais perguntas, acho que tem mais 3, 4 slides. Só para dar um pouco mais de cor aqui. Esse é o exemplo da TEA. A TEA é uma companhia dos meus sócios acionistas da Estônia, é como se fosse a Estônia na Europa. Sistema de pagamento, banking, crédito, enfim, muito focados aqui na Europa para pequeno varejista, pequeno comerciante, e eles têm uma lógica de organização aqui de 5 estruturas de go-to-markets e modelos e modais de vendas diferentes, para perfis diferentes. Então, tu tem, às vezes, um cliente que é a grande massa, inclusive, deles, com ticket baixo, traz pouca receita por mês, mas é o grande volume. Então, para esse perfil, eles definiram um modelo de venda extremamente digital, onde o cliente se serve, né, no próprio site da TEA, né, vai lá e compra, enfim, depois só vai uma pessoa lá que manda a maquininha por correio e por aí vai. Tu tem os caras que estão no meio do caminho, onde aí sim tem 2 perfis, tem times de marketing fazendo inside sales, fazendo muita ação, enfim, remota. Representa bastante esse time de inside sales dentro de casa, e parceiros terceiros de software, que são integradores, e eles ganham uma comissão, assim como os independent sales, não lembro o que é o F exatamente, e é uma força de vendas terceira também, que recebe uma comissão aí para a vida toda, para pontos de venda, para clientes mais relevantes, que eles já têm relacionamento, porque são grandes contas, né? Então, em grandes contas, eles têm desde o time enterprise, o time consultivo, né, que visita, tem uma relação próxima, né, como também esses terceiros que já têm essa relação com grandes contas. Então, são modelos diferentes para perfis diferentes. Aqui, né, a empresa que eu construí teve uma fusão com o Neogrid, estou lá atuando hoje novamente, né, no conselho. A gente acabou de anunciar o fechamento de capital agora da Neogrid, a compra de controle, enfim. Legal. E eu construí uma empresa no Sul, inclusive, né? Já deu para perceber que o sotaque é gaúcho, apesar de estar morando em São Paulo há 10 anos, mas a minha empresa nasceu no Sul, e em 2018 para 2019 a gente fez a venda para a empresa para a Neogrid, uma grande plataforma de dados, onde a gente conecta as grandes indústrias de consumo com distribuidores e varejistas, com uma série de soluções, né? E agora esse ano a gente acabou de fazer um processo aí aí depois da venda a empresa abriu capital, enfim, a gente acabou de fazer o fechamento de capital, aquisição de controle, e foi esse mês agora. Então,
começando a reatuar lá como conselho agora, a partir desse mês. Então, tem muita coisa para ser feita, mas, em geral, a empresa ela atua também em diferentes modais, porque tem 5 mil clientes. Tu tem desde um cliente, que é a maior massa aqui, que paga 1.000, 2.000 reais por mês, até um cliente que paga 200, 300, 400 mil reais por mês. Né? Então, tu deveria ter, nessas contas enterprise, um modelo muito mais personalizado, com um time de vendas mais senior, tá? Um modelo que, no nosso caso, faz muito sentido o ABM, enquanto que aqui embaixo tem um modelo de inside sales e uma venda mais tech touch também. Tá? E, por fim, um outro exemplo só para ilustrar também, para quem é de indústria de consumo, indústria em geral, para quem vende para varejo, por exemplo, ou vende via distribuidor, uma indústria de consumo, em geral, ela vende quase que 50-50 na média Brasil para grandes varejos, então Zafari, Pão de Açúcar, Walmart, Carrefour, e o resto vende através de distribuidores atacadistas que vendem para pequenos varejistas. Então chega a tem distribuidores que chegam a vender para 30, 40, 50 mil pontos de venda espalhados no Brasil todo. Então tu tem vendas também completamente diferentes e times de vendas diferentes para eles. Tá? Para resumir, o problema de vendas quase sempre é uma consequência, sintoma. A dimensão de cliente não são 6 caixinhas isoladas, né? Então tu tem um modelo de vendas, né? Um modelo de vendas embaixo, e o go-to-market é a orquestração de todas as caixinhas de marketing, vendas, customer success, enfim. Necessário ter muito clareza do nosso posicionamento, tá? Perfil de cliente que eu atendo, do meu produto, do modelo de negócio, para dar o correto direcionamento, né? Para a conta fechar entre custo de aquisição, né? E longo relacionamento, long time value com o meu cliente. Então, a pergunta não é como eu resolvo, mas entender de fato se meu problema é sair contratando um monte de vendedor, né? Ou organizar essas outras premissas e caixinhas antes. Atacar o nível errado é super fácil de a gente chegar no uso de desperdiçar dinheiro. Então, antes de consertar a máquina de venda, descubra quem você deve atender e ter a clareza dos seus produtos e serviços. Acho que esse é um pouco do resumo. E é isso, dona Catiúcia. Beleza. Bom, Cris, eu tenho uma questão, vamos ver se tem uns 3, 4 minutinhos ainda, com relação a como que a inteligência artificial você está enxergando, né, que ela está mudando a forma como as empresas estruturam o go-to-marketing, assim, como que tu está enxergando essa questão do impacto também nas empresas? A gente tem visto, inclusive aqui no B55, Kátia, a gente atende muita empresa, inclusive de setores bem distintos, desde indústrias, desde varejo, bastante empresa de tecnologia, bastante fintech, enfim, e empresas médias, e que em geral tem grandes times de vendas, forças de vendas, seja em marketing, seja em vendas. A gente tem visto bastante utilização para automatizar muito processo de conteúdo, quando a gente fala processo de marketing. A gente vê muita utilização para automatizar ao máximo tudo aquilo que pode ser automatizável do relacionamento de geração de demanda, ou seja, de qualificar um lead até atender ele, antes de passar o bastão para um time comercial, fazer uma reunião, enfim. Então, essa é uma das frentes que mais eu tenho visto, a automatização de utilização de IA para essas etapas, principalmente para quem é mais B2B Enterprise, né? Essas etapas de qualificação de lead, para que a gente utilize meu time comercial somente naquele lead mais assertivo, enfim. Então é super comum, a gente vê muita gente batendo lata, perdendo tempo com times caros de vendas em cliente que não é o ideal. Então aqui acho que a gente tem muita oportunidade. Eu tenho visto com menos sucesso, porque tenho visto muita bobagem, mas bastante gente utilizando também no pós-venda, né, para automatizar em muita etapa. Ali onde demanda mais orquestrar, e aí acho que é um pouco da praia que vocês fazem bem, porque tu tem também isso na tua plataforma, então muitas vezes essa desconexão, né, entre botar robô para atender cliente, às vezes tu erra a mão, né, e aí tu perde engajamento de cliente. E essa é uma das que talvez as pessoas começaram há mais tempo a utilizar, né, Kátia, nesse pós-venda, no atendimento, no suporte, no helpdesk, enfim.
Acho que sim, dá para fazer muita coisa, mas ali tem bastante barberagens. Então, acho que em cada uma das caixinhas tem muito ganho de produtividade e velocidade, enfim, até se tu faz direito, de prestar um serviço muito melhor, mais rápido para o cliente. O cliente ele tem comprado mais por feito a sua autodiligência, né, Kátia? O processo de vendas mudou muito. Mesmo um cliente, um comprador mais analógico, hoje ele percorre muito das etapas de compra de forma mais de autodidata, né, self-service. Então, acho que sim, tem muita oportunidade, já tem muita tecnologia boa, no caso de vocês, que ajuda a gente a automatizar ao máximo. E aproveitando, assim, ainda com relação ao desperdício de dinheiro que você vê nas operações de marketing e vendas atualmente, é a questão de estar focando no ICP incorreto, ou você enxerga, digamos, um outro desafio que acaba fazendo as empresas perderem muita grana? Porque tu acompanha empreendedores aí de diversos portes, né? E eu queria ouvir da tua experiência, assim, qual é o erro mais grave que está acontecendo, para a gente também analisar um pouco mais. Acho que não tem uma única resposta. Vou te dar 3 exemplos. Vou dar 3 exemplos para deixar mais claro onde eu quero chegar. Exemplo de uma empresa que atendia, uma empresa de serviço, de consultoria. Me ocorreu já 3 casos clássicos aqui de empresa que eu já apoiei aqui. Um cara de serviço de consultoria que era muito bom num perfil de cliente, num perfil de cliente maior. Daí começou, queria atender no perfil de empresa mais média empresa. Com o mesmo time, com a mesma estrutura, né, com o mesmo perfil de contrato. Por exemplo, começava a acontecer um ciclo de venda longo para uma empresa pequena, porque tinha um puta de um contrato extremamente engessado, extremamente amarrado, que não justificava para aquele perfil de cliente pequeno. Um time extremamente senior, extremamente sofisticado, que justifica para um cliente enterprise, para uma empresa grande, que paga por isso, esse mesmo time tendo que se desalocar daqui para atender esse perfil de empresa extremamente pequeno, que pagava 10 vezes menos. Ou seja, clareza de ICP, de perfil de cliente, né, e estrutura que eu vou, né, ter para atender esses diferentes. É natural que com o crescimento eu ataque diferentes perfis, como alguns exemplos que eu mostrei para vocês aqui, né, empresas que têm perfis de clientes e perfis de tickets distintos, mas eu preciso ter um sistema diferente para suportar isso. Outro exemplo de uma empresa que vendia uma plataforma de ensino, e ele vendia para alunos one-on-one no B2C. Então, ticket relativamente baixo, enfim, ticket médio, uma venda quase que digital, enfim, mas era B2C, gastava uma grana com mídia paga. E vendia para escolas. Né? A solução foi, na verdade, parar de vender B2C e pivotar 100% para um modelo de venda B2B, onde eles vendiam para as escolas, e aí a escola tinha uma condição especial, e ela se encarregava, inclusive, de distribuir a venda desses produtos para os seus alunos, ou seja, era um efeito de rede muito maior. Tinha um relacionamento, às vezes, com uma escola que me gerava uma receita que valia 50 vezes ficar fazendo uma venda, às vezes, one-on-one, e gastando uma grana, né, com Google, com Meta, com Facebook e por aí vai. Então, um lado errei ICP, do outro lado errei totalmente a minha estratégia, na verdade, de go-to-market. Tá? Por fim, outro exemplo de uma outra empresa também que me ocorre muito, que é super comum também, está muito relacionado à estratégia de produto. Uma empresa que também vendia muito para empresas grandes, uma plataforma, e começou a atender, né, cauda longa, enfim, e com o mesmo tipo de produto. Só que era um produto super personalizado, um produto super complexo, que exigia um grau de maturidade que as empresas menores não estavam preparadas. O que acontecia? Ciclo de venda longo, o cliente nem entendia aquele produto, né? Quase que exemplo similar ao caso anterior que eu dei. Qual foi a solução de a gente empacotar produtos, na verdade, mais simples, produtos, vamos dizer, standard, produtos de entrada para o perfil de cliente menor, tinha diversas limitações de funcionalidades, né? Enfim, mas que justificava totalmente ficar no cliente menor, um cliente que não tinha bolsa para pagar, um cliente que não tinha maturidade ainda, na verdade, para absorver um baita de um outro cliente. E aí foi muito legal, porque acabou que criou-se uma solução de entrada, que a gente chama de cavalinho de Troia, acabou criando um produto de entrada que facilitou, inclusive, vendas para alguns clientes maiores, que tinha ali um test drive, né, um produto mais simples para
entrar e depois navegar comigo e faturar mais a partir de um produto mais simples de entrada. Então, o que eu estou falando, na verdade, não está relacionado a times de vendas. Existe muita oportunidade, sim, existe muito problema de treinamento, de formação de times de vendas, de processo de venda, mas o que eu mais vejo problema é tudo aquilo que vem antes, né, que é a premissa para a gente depois executar o processo comercial da melhor forma. Bom, acho que eu teria várias perguntas, né, para aproveitar o teu tempo aqui, mas infelizmente a gente já passou um pouquinho. Eu tenho certeza, Cris, que muitos líderes que estão assistindo aqui, acompanhando, já conseguem sair daqui refletindo um pouco mais sobre o seu negócio, né? E entender melhor também sobre como olhar para o seu mercado, né? Então, realmente eu queria agradecer por você compartilhar tantos insights conosco. Ali no início a gente acabou não comentando, né? Mas você ali com o Instituto B55 está ao lado de grandes empreendedores, né? E tanto do Guilherme Benchimol, da XP, né? O David Vélez, da Nubank, André Street, da Stone, e vocês vêm fazendo um trabalho muito de atuação, né, para formar e ajudar com o gargalo no mercado brasileiro, né, de empreendedorismo, de inovação. Então, o objetivo, né, pelo que eu entendo do Instituto B55, é ajudar na captação e formação de empreendedores, porque as empresas possam estar evoluindo e aproveitando, né, com quem sabe fazer de fato, né, com empreendedores de sucessos aí que já passaram por uma jornada incrível. E eu fico muito feliz, porque você é uma pessoa que tem uma grande bagagem, né, e sempre está disponível. Acho que é algo bem valioso, é a humildade que você tem, sempre está ajudando todo mundo, e realmente fico muito feliz em contar contigo. Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal, eu só tenho a agradecer a tua participação. Muito bom, Kátia, super obrigado, é uma honra estar aqui, é um grande prazer, e de fato o que a gente vem fazendo aqui é muito genuíno, né? O empreendedor, a jornada empreendedora, ela é por vezes solitária, ela é por vezes desafiadora ao longo dos diferentes estágios que a gente passa, né? A empresa que está no início da jornada tem desafios diferentes, aquela empresa que está lá no meio ou que já está numa fase muito mais madura, e nosso propósito aqui é esse, né? A gente colocar a gente que já passou, já percorreu aí, já quebrou algumas pedras, e tá, às vezes, um degrauzinho acima ali, né? Com propriedade para falar, né? A gente fala muito aqui que é de empreendedor para empreendedor, é sempre diferente quem já percorreu o caminho, de fato, né? Sujou a mão de graxa ali, poder apoiar e suportar, ter com quem contar, né? Às vezes uma conversa, né? Um insight, enfim, muda completamente a trajetória de uma companhia, e esse é muito do nosso propósito, trazendo sempre empreendedores que já fizeram coisas muito relevantes no Brasil e que estão de forma muito aberta, né? muito genuína, dispostos a apoiar e fazer empreendedores, empresas muito mais fortes pelo Brasil. Estamos super à disposição aqui para quem quiser depois falar com a gente, vai ser muito bom. E sucesso para vocês no evento, sucesso para os próximos 8 anos aí de Atendari. Contem sempre comigo aqui. Obrigada aí, Cris. Valeu. Um abração para você, tá bom? Abraço forte, abraço a todos aí. Valeu.